glória, honra, majestade e poder seja dada ao Senhor, o Deus da Bíblia, por esses momentos tão importantes que nós temos para juntos estudarmos a palavra dele, para a nossa edificação, para o nosso enlevo espiritual e para a nossa comunhão com ele. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais conhecemos ao Deus da Bíblia. Nós estamos aprendendo como usar esse livro, como guardar a palavra de Deus escrita, depois de lida e guardada, como ela deve ser usada. Na mensagem passada, nós aprendemos que a palavra de Deus deve ser guardada, ou melhor dizendo, usada como lâmpada para os nossos pés. Aquilo que direciona nossa vida, nossos olhos, nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações. Mas hoje nós temos um outro princípio que é imperdível, muito, mas muito importante para mim, para você, para nós que amamos a palavra de Deus, que queremos saber como manusear este livro. Deus disse através do escritor de Deuteronômio, com certeza Moisés, que o livro sagrado, a palavra de Deus, deve ser usada como livro da família. Que gostoso! O livro da família. Por falar em família, você como família, sei que estou falando aí a dezenas, centenas e quem sabe a milhares de pessoas que fazem parte de uma família. Você tem uma Bíblia em casa chamada Bíblia da Família. Não estou dizendo o nome escrito Bíblia da Família, mas você tem a Bíblia em casa para ser usada como livro da família? Se você não tem, vamos ver o que a Bíblia diz hoje. Se você tem, vamos ver o que Deus fala conosco sobre este livro como sendo o livro da família. Pai, mãe e filhos. Jesus, certa vez, chegou em um determinado lugar, na casa de duas senhoras, Marta e Maria. E Marta, por sua vez, estava atarefada, como sempre, uma mulher muito diligente, muito atenta e com desejo de servir o hóspede Jesus Cristo da melhor maneira possível. Ela vai para um lado, vai para o outro, arruma uma coisa, arruma outra, e ela se atarefou, mas Maria, por sua vez, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Num determinado lugar, Marta olhou para Jesus e disse: Senhor, eu estou servindo sozinha. Olha, peça para Maria me ajudar. E Jesus olhou para Marta com um olhar de compaixão, de amor, de carinho e disse: Marta, Marta, tu está atarefada com muito serviço, mas só um dos serviços é mais importante na vida de qualquer pessoa. E Maria escolheu essa parte que é mais importante. Maria estava onde? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus proferida por Jesus. Portanto, querido, não se esqueça. Jesus estava dizendo, em outras palavras, a Bíblia, a palavra de Deus, é o livro da família, para edificar a família, para consolar a família, para sarar espiritualmente a família, para unir esposa e filhos da maneira mais correta possível. E ele já disse, através do apóstolo Pedro, lá em Atos, através de Mateus, melhor dizendo, Mateus capítulo 16, e o versículo 19, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado nos céus. Portanto, a palavra de Deus é aquilo que nos liga como família. Ela deve ser usada todos os dias como alimentação para os nossos corpos. Vamos ver o que diz o texto. Estou citando Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 ao 9. Muito importante esse texto quando se trata da Bíblia como livro da família. Gostaria que você anotasse esse texto e depois você leia na sua própria Bíblia,
se possível, junto com a sua família. Olha o que ele disse. Deus falando a Moisés, estas palavras que hoje te ordeno, ele estava falando a Moisés como instrutor de Israel, como mentor de Israel, que ensinava a palavra de Deus para Israel. E ele diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ele está falando aqui aos pais. Estarão no teu coração. Por que sabemos que ele está falando aos pais? Por causa do segmento da leitura. E as ensinarás a teus filhos. Não é interessante? Ele diz, olha, a minha palavra, Deus está nos dizendo, a minha palavra deve estar primeiro guardada no teu coração. Por isso o salmista disse, olha, eu guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ela. Uma vez guardada no coração dos pais, deve ser ensinada aos seus filhos, mas ensinada de maneira detalhada. Existem regras como se ensinar a palavra de Deus aos filhos. E delas, está falando das palavras escritas, e delas falarás assentado em tua casa. Reúne a família. Marta, aliás, Maria estava certa. Ela sentou-se diante de Jesus para ouvir a palavra de Deus proferida por Jesus. É muito comum a gente ler na Bíblia que os discípulos estavam sentados, reunidos diante dele. Num grande feito que Jesus realizou, ele mandou que os homens se sentassem na relva para que o milagre acontecesse. E o milagre aconteceu foi na multiplicação dos pães. Portanto, ele diz, ensinarás a teus filhos sentado ou assentado em tua casa. Está falando aos pais. Pais têm responsabilidade de educar os seus filhos. E a melhor educação para os filhos é a palavra de Deus. O melhor educador para os teus filhos são os seus pais. Mas o livro-texto, o livro áureo para a nossa vida, o texto áureo da vida dos filhos, da educação dos filhos, deve ser a palavra de Deus. O livro da família. Ensine teus filhos assentado em tua casa e andando pelo caminho. Por isso o salmista diz, ele é lâmpada para os nossos pés. Ensine aos seus filhos andando pelo caminho. Diga aos seus filhos o melhor caminho para eles. Indique para os seus filhos que o melhor caminho é o Senhor Jesus. E você só vai encontrar isto na Bíblia Sagrada, especialmente em João capítulo 14, versículo 6. Ele diz, eu sou o caminho. Então ensine os seus filhos assentados em sua casa, andando pelo caminho, essa é a regra de Deus, deitando-te ao deitar. Leia um texto com seus filhos, ore com seus filhos, fale da palavra de Deus aos seus filhos, andando pelo caminho, ou seja, sentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te, ou ao deitar, ensina isso aos seus filhos. Mas ele continua, e levantando-te ao deitar, ao levantar, assentado, andando, deitando e levantando, a palavra de Deus deve ser o livro da família, da educação familiar. É lamentável que a Bíblia Sagrada, em muitos lares, não tem feito o papel para o qual ela fora escrita. Mas aqui está a regra de Deus se queremos sermos bem-sucedidos. Mas ele continua dizendo, também atarás por sinal em tua mão. Ele disse, olha, coloque a palavra de Deus nas mãos dos seus filhos. Conheci um homem que treinou o seu filho a atirar de revólver. E aquele menino de 12 anos, ele carregava um revólver de 6 balas, 6 projéteis. Que pena! E aquele filho teve a infelicidade de ver o seu pai, que era muito valentão, ser morto com um tiro na cabeça. Sabe, por favor, vamos entender, vamos aprender. Temos visto pais que ensinam os seus filhos que o melhor caminho da vida é o caminho da riqueza, da fama, do afago. Não. Olha, atarás por sinal na sua mão,
Coloque esse livro como sinal nas mãos dos seus filhos e que serão por frontais aos teus olhos. Coloque ela como direção da vida dos seus filhos. E quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, estas outras coisas serão acrescentadas. Está em Mateus capítulo 6, verso 36. É interessante, ou 33, é interessante que Deus está ensinando como deve ser usado o livro, a Bíblia Sagrada, o livro da família. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que ele está dizendo? Faça frases bíblicas no quarto do seu filho, da sua filha. Coloque em letras grandes, visíveis, fáceis de ser visualizada, que ao levantar da cama, seja a primeira coisa que o seu filho esteja vendo, a palavra de Deus. E faça uma leitura do texto que está escrito. Ok? Escreva nos umbrais das portas, lugar visível. O que Deus está dizendo, olha, tem acesso a essa palavra em todos os momentos, em todas as áreas, em todos os tempos da vida de vocês, como pai, mãe e filhos. Portanto, o livro, a Bíblia Sagrada, é realmente o livro da família. É a luz para os nossos pés, é a luz para a nossa vida. Jesus, ele disse em João capítulo 14, João 12, João 8, verso 12. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, com a palavra de Deus, nós temos luz para o nosso caminho e nós temos a orientação para a família, para uma família bem-sucedida, para uma família próspera. Não estou falando de prosperidade humana, não, estou falando de prosperidade espiritual. E quando somos prósperos espiritualmente falando, nós fazemos como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus possa estar falando, meu querido irmão, meu amigo, ao teu coração, que esses princípios sejam usados por nós, para o nosso bem e para o bem da nossa família. Não esqueçam, faça culto doméstico em casa com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, leiam, cantem hinos que exaltam e glorificam o nome de Deus, orem, fale com Deus. Enquanto estamos lendo, Deus está falando conosco. Quando estamos cantando, estamos glorificando o seu nome. Quando estamos orando, nós estamos falando com Ele. Use essa praticidade no seu lar e você vai ver a bênção que será a sua vida e de toda a sua família. A palavra de Deus garante isto. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pelos teus princípios estabelecidos através da tua palavra para nós. Deus, ajuda-nos a compreendermos que a Bíblia Sagrada é o único livro neste mundo que nos fala do Senhor, que nos conduz de maneira sábia, inteligente, nos caminhos do Senhor. Obrigado por Jesus que veio ao mundo como palavra, como verbo e se fez carne e habitou entre nós. E hoje, Deus, nós temos Jesus no coração, temos a palavra de Deus em nossas mãos, a orientação do Senhor através da tua palavra para as nossas vidas. Eu quero rogar ao meu Deus pelas famílias que me assistem, que elas sejam alcançadas pela tua palavra, mas que sejam preservadas também através da tua palavra. Que os pais aprendam a ensinarem os seus filhos o caminho da verdade sobre tudo aquilo que deve ser ensinado, que eles ensinem a tua palavra aos seus filhos. Ajuda-nos, guarda as nossas vidas de todo mal. A nossa oração é feita no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da palavra. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta palavra seja usada por ti, por nós, para o nosso bem e para a glória de Deus. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.